e todos. É um prazer enorme receber vocês aqui nesse nosso minicurso de plantas alimentícias não convencionais. Esse termo, né, plantas alimentícias não convencionais, também dá origem a uma sigla que tem rodado bastante o Brasil, chamada PANC, Planta Alimentícia Não Convencional. Tanto o termo quanto a sigla foram criados pelo pesquisador Valdely Knupp, que é um professor do Instituto Federal de Educação de Manaus. Essas plantas, elas não são apenas conhecidas e referenciadas como PANC. Para outros especialistas, para outros pesquisadores e estudiosos, elas também são conhecidas como plantas tradicionais. Isso pelo grande vínculo, né, que essas plantas possuem com as comunidades tradicionais, os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, tá? Então, para essas comunidades, as PANCs são alimento e também remédio, ou seja, eles não só se alimentam, mas também usam para cuidar da própria saúde. Portanto, essas comunidades são as que conservam os métodos de cultivo e a forma de consumo dessas plantas. Elas possuem importância ecológica, possuem grande importância social e também econômica para diversas comunidades. São plantas rústicas, muitas vezes elas são espontâneas e em determinadas ocasiões elas são muito adaptadas e são inclusive introduzidas e produzidas agronomicamente. Então, nosso objetivo com essa live, com esse minicurso, é divulgar o conhecimento acumulado sobre PANC, né, os trabalhos que já foram desenvolvidos dentro do programa de educação tutorial em agronomia da Universidade de Brasília, o PET Agronomia, e com isso promover, né, o aumento do consumo dessas PANCs, o que consequentemente vai levar a uma maior adoção dessas espécies pelos produtores rurais, promovendo a maior diversidade de plantio no campo e, como resultado, uma maior diversidade no nosso prato. Tá? O produtor convencional, aquele que planta culturas de uma forma convencional, ele pode auxiliar nesse processo utilizando a PANC em consórcios na sua área, né? Adotando essas culturas como culturas companheiras daquelas culturas que ele já está habituado a cultivar, né? Então, as PANCs, elas podem gerar renda, elas aumentam a biodiversidade no campo, elas promovem saúde. Então, outro aspecto importante é a nutrição, né? E a agricultura e nutrição devem caminhar lado a lado, tá? Então, aquilo que nós produzimos no campo e a forma como nós produzimos pode promover saúde, pode nos trazer problemas. Então, a ideia é que a gente produza alimento saudável em sistemas de cultivo saudáveis para que possa trazer pratos saudáveis para a nossa mesa. Durante esse minicurso, eu tenho, né, o apoio, né? Eu conto com o apoio dos nossos petianos, do PET Agronomia, a Laura, o Eduardo, Letícia, Vitória e Juliane. E também conto com o apoio de estudantes de pós-graduação, porque nós procuramos fazer um trabalho em equipe, né, de forma conjunta, onde um vai ajudando o outro e todos vão aprendendo juntos. Nesse momento, eu vou pedir para que o Manuel projete para vocês um pequeno vídeo que foi preparado pelos petianos e petianas, né, do PET Agronomia. Por favor, Manuel. Bom, qualquer problema me avise, que eu vou começar a compartilhar. As plantas alimentícias não convencionais são plantas que podem ser facilmente encontradas em quintais, canteiros e até mesmo no terreno baldio. O fato de muitas pessoas não saberem que essas plantas são comestíveis é o que torna elas não convencionais. No entanto, em muitas regiões do país, ela é muito consumida principalmente por pessoas mais velhas, que provavelmente aprenderam isso com seus pais e avós, porque a alimentação, assim como tudo que nos permeia na sociedade, é um hábito que é passado de geração em geração. Então, o conhecimento popular e a agricultura familiar são de extrema importância para o desenvolvimento dos saberes acerca dessas plantas. Além disso, elas também são plantas de fácil cultivo.
possibilita que ela seja uma ótima alternativa para a segurança alimentar no país e também para a agricultura sustentável. Porque, veja bem, se são plantas que são comestíveis, ricas nutricionalmente e de fácil manejo e muitas vezes inativa, a necessidade de um insumo externo ou tóxico é praticamente zero. Isso faz com que elas sejam muito bem adaptadas e fácil inseridas em sistemas de cultivo como sistemas agroflorestais, como esse que nós temos aqui no complexo da agrofloresta da Fazenda Água Limpa da UNB. Incentivar a produção dessas plantas, inserindo elas na nossa alimentação, significa mudar nossos hábitos alimentares para poder enriquecer a nossa dieta com alimentos que são sustentavelmente produzidos, ou seja, alimento de qualidade para a nossa saúde. A gente incentiva a inserção dessas plantas no mercado, a gente também viabiliza que famílias de pequenos agricultores possam também ser inseridos nesse mercado, ou seja, a gente gera um retorno positivo para o planeta Terra, para a nossa saúde e para a agricultura familiar. E foi pensando nisso que a gente está vindo aqui hoje para poder mostrar para vocês e apresentar 4 punks que possuem receitas deliciosas e de fácil preparo, para que vocês possam também testar na casa de vocês e adentrar ao universo das punks. Essa é a Ora Pronobis. A Ora Pronobis significa rogai por nós. Ela também é conhecida como mori ou guaiapá, que pelos indígenas, né, que em tupi-guarani significa planta que dá frutos com espinhos finos. Também é conhecida como carne vegetal, por possuir muitas proteínas e possui também muitas quantidades de aminoácidos e fibras que garantem um bom funcionamento do nosso intestino. Possui muita vitamina C, muito cálcio, muito magnésio, manganês, que garantem também o bom funcionamento do nosso sistema imunológico, por serem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E por possuir muito ferro também ajuda a combater a anemia, ajuda a emagrecer devido à alta quantidade de fibras e proteínas que garantem a saciedade e também a combater o colesterol e a diabetes. Ela também pode ser usada como cicatrizante em queimaduras e úlceras. É uma planta arbustiva, que é original da América tropical. Ela pode chegar até 4 metros de altura, possui as folhas com textura carnosa, sendo as folhas dela, os frutos, que possuem uma coloração alaranjada por conta da quantidade de beta-caroteno, os frutos, o broto e as flores comestíveis, podendo compor diversas receitas. A inflorescência dela se dá em cachos e os frutos são do tipo baga e possuem sementes pretas. A propagação dela pode ser feita através de sementes ou estacas de 15 a 20 centímetros. É de fácil cultivo, o plantio dela recomenda-se no início da época chuvosa do ano. E ela é de fácil cultivo porque ela se adapta muito bem a qualquer tipo de solo, desde que ele seja bem drenado. É uma planta que compõe receitas como molhos, geleia, a farinha dela e fazer pão, fazer torta. E é muito consumida in natura e cozida acompanhando frango ou então carne de porco. Stachys bizantina, mais conhecida como lambarizinho, peixinho da horta ou somente peixinho, é uma planta originada da Turquia. Ela se desenvolve em solos bem drenados e com presença de matéria orgânica. Ela é uma planta herbácea perene. Ela tem esse formato de lambarizinho e muitas pessoas associam seu sabor ao sabor de peixe. Ela tem esse formato espatulado, folha simples. A planta pode ser cultivada em todas as regiões do país de clima ameno a frio. Ela necessita de um substrato umedecido, não suportando grandes períodos de seca. É recomendado plantar em canteiros ricos em matéria orgânica e esterco de aves. O peixinho tem ação antioxidante e auxilia na prevenção de Alzheimer, de Parkinson, de hipertensão e de obesidade. Na culinária, o peixinho vai muito bem frito, seja empanado, à milanesa, em saladas, além de ser uma delícia em lasanhas. A capuchinha, conhecida como chagas e agrião doméstico, é uma planta herbácea de crescimento rápido e floração permanente, que varia do amarelo ao vermelho. Não é necessário muitos cuidados, pois ela é resistente à seca e sua folhagem fechada protege a umidade do solo. Para seu desenvolvimento, pode ser em canteiros largos ou em vasos e floreiros. Para plantarmos, é necessário sementes e mudas, um solo rico em matéria orgânica e bem drenado. A capuchinha é uma planta muito versátil. É ornamental e comestível, utilizada desde as suas folhas até as suas sementes. Possui um gosto picante que lembra o do agrião, o que a diferencia das outras plantas alimentícias não convencionais. Na elaboração de pratos, é utilizado em peixes, omeletes, saladas, cubos de gelos para coquetéis. Possui ação digestiva, antisséptica, diurética, que auxilia na acne, na infecção urinária,
na caspa, entre outros sintomas. Vou apresentar hoje aqui a planta com o nome científico Taninum palliculata, conhecida como João Gomes, Major Gomes e até como Maria Gomes. Então, é uma planta bem versátil, né? Ela tem bastante coisa aí para nos falar, para nos ensinar. Ela é uma planta, nutricionalmente falando, muito rica em proteína. Ela, assim, salva muita gente, né, do problema de proteína no prato, principalmente quem não tem tanto acesso, né, a produtos de origem animal, onde tem grande quantidade de proteína. Tem muito cálcio também, muito potássio, inclusive a gente pode usar ela como uma forma de adubação verde, botando ela triturada na terra. Ela é uma folha ovalada, né, lisa. Ela é suculenta, né? A gente aperta nela assim, a gente sente a suculência dela. Essa planta, ela tem ganhado muito espaço porque ela é uma planta rústica, né? Uma planta que não necessita de quantidades de água significativas, né? Não necessita de grandes quantidades de principalmente nutrientes, né? Então a gente consegue estar plantando ela aí com baixo custo e em mais lugares, né? Assim, você pode ter solos não tão férteis para plantar ela. Ela gosta de sombra. Aqui a gente vê que ela está bem na sombra, né? A propagação, ela pode ser feita por semente ou por estaca. Fica aí uma ótima dica aí para vocês de plantas alimentícias que não são tão convencionais, que a gente não acha assim com tanta facilidade, mas que são super nutritivas e muito boas de se plantar. Olá, meu nome é Juliane. E o meu é Vitória. Agora que vocês conhecem algumas dessas punks, nós vamos preparar uma receita simples, gostosa, nutritiva e medicinal. Vamos preparar peixinho da horta empanado, Acompanhado com um mix de saladas de punks. Para isso, nós vamos precisar de folhas de peixinho da horta limpas e secas, 4 ovos batidos e temperados. Aqui a gente utilizou sal e pimenta do reino, mas você pode colocar o tempero da sua preferência. 1 xícara de farinha de rosca e óleo bem quente para fritar. Então vamos lá. Primeiro a gente pega a folha de peixinho e passa no ovo, cobrindo ela toda. Em seguida, na farinha de rosca. Cobre bem a folha. Depois que as folhas estiverem bem empanadas, a gente coloca no óleo bem quente e espera ela dourar. Quando ela já estiver bem douradinha, a gente pode tirar e esperar ela escorrer no papel toalha até que esteja bem sequinho. Para a salada, nós colhemos flores de capuchinha, João Gomes, frutos da bertalha, esses pretinhos, azedinha e ora para nós. Com as folhas e flores bem limpas, a gente vai cortar em pedaços menores. As flores, vocês podem colocar inteiras mesmo para poder decorar o prato. Depois é só temperar. Você pode usar azeite, sal e limão ou qualquer outro tempero da sua preferência. Prato pronto, o peixinho leva esse nome justamente por ter um sabor que lembra o de peixe. E as flores de capuchinha não são apenas enfeite, também são comestíveis. E é isso, um prato nutritivo, diversificado, gostoso e simples de preparar. Consideramos que o uso das punks são fundamentais para todos aqueles que estão preocupados com a produção de alimentos saudáveis. Bom apetite e até a próxima! Muito obrigada aí, né, aos petianos e petianas, né, do PET Agronomia, por ter montado esse vídeo para vocês, né? Ali já tem uma série de informações interessantes sobre as punks que a gente vai estar discutindo aí ao longo dessa tarde, né? Eu vou agora apresentar algumas informações também e vou compartilhar, né, a minha tela com vocês.
Só peço para confirmarem, por favor, se a tela está sendo projetada. Está sim. Está projetado. Obrigada, obrigada. Então, neste momento, né, nós gostaríamos de estar falando com vocês sobre como as punks elas podem aumentar a biodiversidade na área rural, né, como elas podem gerar renda e também proporcionar saúde para aquelas pessoas que fazem o consumo delas, né. Nós estamos com uma estudante que, lamentavelmente, está com Covid, né, e, portanto, eu vou fazer a apresentação que nós preparamos juntas, inclusive, tá? As punks são conhecidas como plantas alimentícias não convencionais, justamente porque elas têm um conhecimento restrito, e é um conhecimento que é transmitido de geração em geração, e normalmente ele está vinculado às comunidades tradicionais. Por isso que as plantas alimentícias não convencionais, ou punks, também são chamadas de plantas tradicionais, né? Porque existe essa vinculação muito forte com a cultura indígena, com a cultura quilombola, com a cultura de ribeirinhos, né? Que são aqueles que, de fato, trabalham com essas culturas e acabam conservando as culturas. Então, elas são chamadas de tradicional porque o conhecimento é resultante, né, dessa transmissão oral, de geração em geração. Né? Além de usar como alimento, os utilizam também como remédio. E aquelas plantas que são consideradas convencionais são aquelas plantas que estão no nosso dia, no nosso prato, no dia a dia, têm um conhecimento bastante abrangente, né? Muitas pessoas consomem isso diariamente, o conhecimento dela é consagrado e está aprovada pelo uso aí pela grande maioria das pessoas, como, por exemplo, uma alface, um tomate, um repolho, né? O arroz, feijão, são culturas consideradas convencionais. E as tradicionais são aquelas que não têm muito uso, né? Que não são muito conhecidas, como peixinho, capuchinha, João Gomes, ora pronobis, que foram colocadas aí pelo vídeo do PET. Essas culturas, elas têm uma importância muito grande para a agricultura familiar, né? A agricultura familiar, nós sabemos que ela representa 70% do alimento que nós consumimos. E se isso é, né, o que está colocado pelo IBGE, né? Inclusive o censo de 2017 confirmou, né, que esses números são realmente verdadeiros, ou seja, a agricultura familiar, ela é quem produz aquilo que nós consumimos, né? Então, nós desejamos que ela produza exatamente o alimento de uma forma mais natural possível, dentro de um sistema de cultivo de base ecológica, que pode ser o sistema orgânico, que pode ser os sistemas agroflorestais, que pode ser sistemas relacionados à agricultura sintrópica, ou seja, o alimento que nós consumimos é importante que ele venha de sistemas que não sofram uma pressão muito grande com relação a agrotóxicos e com relação à utilização de adubos altamente solúveis, né? Então, as plantas alimentícias convencionais, elas são rústicas, né? Elas têm uma capacidade de resiliência muito grande, de estar num ambiente onde, às vezes, a quantidade de água não é o suficiente, os nutrientes no solo não é o suficiente para aquela cultura conhecida como convencional, mas para ela, que é uma tradicional, ela consegue se desenvolver bem, consegue produzir. Então, para nós é interessante que a gente faça o resgate dessas plantas, para que a gente possa ter isso no maior número de propriedades familiares do Brasil possível, para que a gente possa ter ela no nosso prato com maior frequência, porque elas são já tidas como mais nutritivas do que aquelas plantas que nós consumimos diariamente. Então, o resgate desse tipo de cultivo, né, desse tipo de planta, tem o objetivo, né, principalmente, de garantir a nossa soberania e a nossa segurança alimentar. Porque não é interessante que a gente coma, é interessante que a gente se alimente, que a gente se nutra. E o que está acontecendo muito é uma quantidade muito grande de alimentos que não tem nenhum poder nutritivo no mercado, né? Então, é muito importante, inclusive, nossas crianças, né, desde cedo, se habituam a comer essas plantas diferentes, com nomes diferentes, mas que têm um alto poder nutritivo e que vai mudar a vida e a percepção dessas crianças sobre a alimentação para o restante da vida delas. Então, ter punks, que são plantas, muitas delas nativas, e que a gente possa estar produzindo nas nossas propriedades,
e ter condições de fazer o abastecimento para a população é fundamental. Então, quando a gente utiliza punks na propriedade, né, ou seja, a gente, além de plantar, por exemplo, alface, um tomate, um repolho, arroz, feijão, a gente também entra com as punks, nós estamos promovendo naquele ambiente uma maior biodiversidade. E essa biodiversidade favorece muito o ambiente para todas as plantas, porque quanto mais plantas eu tenho numa área, mais eu protejo todas elas do ataque de pragas, seja de um inseto, seja de um patógeno. Então, nós temos que aumentar a biodiversidade no campo para reduzir o uso de substâncias tóxicas, para manejar pragas, para melhorar a qualidade do solo. Melhorando a qualidade do solo, eu melhoro aquilo que eu produzo, né? E melhoro o alimento que eu vou ofertar para a população. Então, quanto mais diversidade eu tenho no campo, mais diversidade eu vou ter no prato. E um prato colorido, os nutricionistas dizem, é fundamental para que a gente garanta que exista, né, o consumo da grande maioria das proteínas, né, que são necessárias, né, e os nutrientes necessários para a nossa saúde. Quando nós também cultivamos e consumimos punk, nós também estamos valorizando a cultura tradicional do nosso povo, porque eles conhecem, eles que vão vender isso em feiras. Hoje nós já temos em supermercados também. Então, eles conhecem. Se nós consumirmos, nós vamos estar valorizando a produção local, valorizando a cultura tradicional dessas comunidades que têm tanto amor e tanto carinho por essas plantas. E o que a gente propõe dentro do PET é que para aquele produtor que não tem o hábito de produzir punk, que ele passe a pensar nisso como um gerador de renda, né? Ou seja, ele produz lá o tomate, produz alface, produz diversas folhosas. Se ele entrar com as plantas alimentícias não tradicionais, não convencionais, ele vai gerar renda para ele, né? Ou seja, ele não vai perder tempo fazendo isso, ele vai sim agregar mais diversidade ao campo e também geração de renda para ele. Então, nós entendemos que fazer o plantio junto, concomitante, né, que nós chamamos de consórcio ou de multicultivo, é fundamental para que a gente tenha maior biodiversidade no campo. E as punks, elas se adequam muito bem à agricultura familiar para esse tipo de cultivo. Esse aqui é um mapa da Fazenda Água Limpa, da Universidade de Brasília, né, que é onde nós fazemos nossos trabalhos com as plantas alimentícias não convencionais, né? Nós temos vários estudos verificando desde a adubação, né, até o manejo de pragas, e também fazendo consórcio dessas culturas com outras, para justamente a gente verificar como que a gente pode estar liberando informações que sejam interessantes para o agricultor familiar resgatar essas culturas. Então, na Fazenda Água Limpa, já tem mais de 12 anos que nós trabalhamos dentro dos princípios agroecológicos, trabalhando com sistemas agroflorestais e também com sistemas orgânicos de cultivo. E essas culturas, por elas serem alimento para nós e por muitas delas serem remédio, elas precisam ser cultivadas em sistema onde essas substâncias não sejam utilizadas. Ou seja, não vamos utilizar agrotóxico e não vamos utilizar fertilizantes altamente solúveis que também poluem o solo e poluem o nosso lençol freático, trazendo problemas de saúde. Nós temos na Fazenda Água Limpa uma vitrine de plantas alimentícias não convencionais, que nós chamamos de Jardim Agroflorestal, desde 2015. E aí nós temos, essas são as plantas que nós temos no nosso Jardim Agroflorestal, então é muito interessante a gente verificar como existe uma grande biodiversidade, como existe um grande número delas. Nós trabalhamos na fazenda com um número que eu entendo que é representativo. A gente tem feito vários dias de campo, fazendo cursos e minicursos presencialmente, né, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas saibam plantar, saibam como ela pode ser utilizada e qual a importância nutricional e medicinal delas. Aqui uma foto do nosso jardim agroflorestal. Então, vocês podem observar que é um sistema altamente biodiverso, onde nós temos banana como uma cultura que é muito importante no que diz respeito a projetar sombras, mas também a liberar muita biomassa para adubação do solo, né? A gente verifica aí outras culturas fazendo consórcio com ela, né? Tem o eucalipto um pouco mais atrás, e as culturas punks mais rasteiras, né? Com crescimento menor, que estão aí entre as culturas de porte mais alto. Aqui a gente observa, né, um canteiro com um peixinho que está aqui
na frente, né, o peixinho, que é essa plantinha que apresenta uma folha bastante peluda, né? Ela tem um cheiro de peixe e por isso ela recebe esse nome, peixinho. E atrás nós temos ali uma planta de taro, né? Muitas pessoas conhecem mais como inhame, que tem importância nutricional tremenda também. E aqui a gente vê outras plantas, como a batata doce, que é mais conhecida, mas porém comer a folha da batata doce não é assim tão conhecido. Então, aquela parte da planta que não é conhecida também é considerada um consumo de punk. Né? Então, as folhas da batata doce, temos logo atrás o peixinho já florido, peixinho não, a capuchinha florida, né? As flores vermelhas e alaranjadas, muito bonitas, atrás o peixinho, depois o taro, e aí vem a araruta. Então, ou seja, é um plantio consociado, porque esse ambiente é um ambiente que permite maior umidade no solo, para a gente estar enfrentando a secura que tem aqui na região do Cerrado. A gente otimiza espaço e o produtor não fica dependente de apenas uma cultura, né? Ele consegue produzir várias culturas e tirar vários tipos de alimento no espaço pequeno de terra. Aqui nós temos a demonstração, né, de um dia de campo, onde nós recebemos produtores rurais da região, recebemos estudantes, e os nossos alunos do PET e outros alunos também trabalham comigo, seja na graduação ou na pós-graduação, né, bolsistas de PIBIC, os estudantes de mestrado, doutorado, desenvolvem também esse trabalho de extensão. É muito importante que isso esteja bem firme na cabeça de todos eles, seja um aluno de graduação, seja de pós, de que o trabalho que a universidade faz é um trabalho que precisa chegar à sociedade. E a extensão universitária tem um papel muito importante nesse processo. Aqui vou apresentar agora o resultado de um consórcio entre duas punks, né? Ou seja, duas plantas tradicionais, ou punks, com uma planta convencional. Então, a alface é uma planta convencional, ela é tida como convencional porque ela é bastante conhecida e bastante consumida. As outras duas, né, são consideradas plantas tradicionais, ou punks, porque elas são pouco conhecidas, né, e pouco consumidas, que é o taro, Colocácea esculenta, ou a bertalha, que é a Basella alba. Aqui nós temos, mostrando já no solo, né, como é que foi o plantio. Você pode observar aí que tem a alface, né, do lado esquerdo a alface, plantada em consórcio com a bertalha na sua fase mais inicial, né? Tem na foto do meio a bertalha com crescimento maior, que mostra que ela é uma planta que tem um crescimento indeterminado, ela se esparrama pelo chão, né? E do lado direito está a Camila, que é aluna de doutorado, né? Ela se formou doutora recentemente, que trabalhou com a bertalha, trabalhou com o taro, mostrando o tamanho que ela fica. E o que normalmente nós colocamos no mercado é cerca de 40 centímetros do que a Camila está segurando ali, né? Que são as folhas mais tenras. Ela tem um uso muito parecido com o uso da couve, ela pode substituir a couve, né? Sendo produzida, sendo consumida refogadinha. Essa aqui é o taro. Em algumas regiões ela é mais conhecida como inhame, mas na verdade são duas espécies diferentes, que existe um conflito na comunidade científica, né? Mundialmente ela é conhecida como taro, e no Brasil ela recebe também o nome de inhame, mas são espécies diferentes, né? Taro e inhame. E ela produz essas raízes, né? Que são extremamente ricas. O pessoal, quando está doente, né? Tem muita gente que gosta de fazer ela cozida, como sopa, ou faz ela cozida apenas com água, e depois bate com leite, bate com suco, porque ela traz uma força, né? Um vigor muito grande para a pessoa. E aqui mostra o campo, né, como ficou, né? A gente vê a alface, que é essa do verde mais claro, né? Em consórcio com a bertalha, que é o verde mais escuro, que está aqui do lado esquerdo, e aquela de porte um pouco mais alto, que está mais ao fundo, é justamente a outra planta tradicional, né? O punk, que é o taro. Então, nós estamos com alface, com bertalha e taro no campo. E a nossa proposta é essa, que os nossos produtores rurais façam essa diversidade no campo, porque isso melhora o cultivo, otimiza o uso da água, otimiza o uso de insumo, otimiza o uso de mão de obra, enriquece o solo em termos de matéria orgânica e vai dar plantas muito mais interessantes e nutritivas, né, para a população. Aí são duas fotos que mostram, né, como
esse consórcio fica no solo. Então, como são plantas que têm um ciclo diferente, né? Nós enquanto a gente está esperando o taro produzir as suas raízes, né? Nós produzimos cerca de 3 ciclos da alface. Então, a gente verifica já à direita, né? O taro grande, né? Com as suas folhas grandes, a bertalha logo abaixo, se desenvolvendo, que é esse verde mais escuro, e no meio, verde mais claro, são as plantas novas de alface, que foram plantadas já que o primeiro ciclo dela tinha sido colhido. Então, além de permitir você ter várias culturas ali na área, você tem vários ciclos de determinadas culturas dentro de um ciclo maior. Aqui outra visão da área, né, mostrando a bertalha aqui no primeiro campo, a alface no segundo, né, bertalha também ao fundo, e à esquerda e à direita nós temos o taro bastante desenvolvido já, né, e próximo até do ponto de colheita. E aqui eu quero falar sobre a questão do resultado econômico, né, porque a nossa proposta é trazer um pouco, né, da questão do resultado econômico também, do que a gente está propondo ao produtor fazer, né? Então, se nós estamos falando para o produtor rural, que está acostumado a plantar alface, a plantar junto à bertalha e plantar junto ao taro, para ele fazer isso, primeiro ele precisa entender que ele vai estar levando benefícios para ele, né? O que a gente fala muito é que uma monocultura, ou seja, estar apenas com uma cultura no campo, torna o campo muito monótono. E esse campo monótono também acaba trazendo monotonia para o nosso prato. Então, a ideia é que a gente faça o consórcio, várias culturas no mesmo espaço, mas isso precisa trazer resultado para o produtor, porque senão ele não vai fazer. Então, a gente verifica nessa tabela que quando eu tenho alface, bertalha e taro, que são as 3 primeiras aqui no tratamento, na coluna esquerda, valendo 1, ou seja, só tem elas no campo, é uma monocultura, quando eu passo a fazer o consórcio com bertalha, alface com taro, bertalha com taro, e o consórcio triplo colocando as 3, a gente observa aqui que o índice de eficiência agronômica, né, que é o IEA, mais do que dobra, né? No caso da alface com o taro, quase triplica, né? A mesma coisa no consórcio triplo. Passa de 1 para 2,8, né? Então, isso significa que o produtor ele está produzindo muito mais alimentos naquele espaço do que se ele estivesse apenas produzindo alface. Então, ele está produzindo quase 3 vezes mais alimento naquele espaço onde ele produziria antes apenas alface. E isso traz resultado econômico, tá? Então, a análise econômico-financeira mostra para a gente que o consórcio, né, nós temos uma maior diversidade na área, que é o que nós estamos vendo aqui na parte da esquerda, né? Alface com bertalha, taro e o consórcio das 3, a gente vê uma taxa de retorno, né, de 8,9, 8,85, de 14, e um índice de lucratividade também de acima de 60%, 80%. Isso significa que fazer esse consórcio, né, está trazendo lucro ao produtor, tá? A cada real que ele gasta para colocar alface, bertalha e talho na mesma área, ele está recebendo R$9. Então, isso é importante porque está trazendo resultado econômico também. Tá? Bom, aqui, para mostrar um pouco a questão da adubação verde, né? Quando nós falamos em sistemas de base agroecológica, em sistemas orgânicos, a adubação verde é fundamental porque a gente vai justamente deixar de usar insumos químicos. Então, como que nós vamos substituir isso, ou como que nós vamos ajudar a planta, né, a produzir bem em um determinado espaço? Então, a adubação verde com milheto, né, com crotalária, ela é fundamental para que a gente enriqueça esse solo para colocar a nossa cultura de interesse logo em seguida. E aí nós fizemos, então, um plantio de taro, né? Logo depois do adubo verde, e nós adubamos, além de ter o adubo verde na área, depois que foi incorporado, e depois nós entramos com o taro, né? Nós observamos que o esterco bovino com a cama de frango, né? Apresenta produtividade dessas culturas muito similar, né? Mas a cama de frango ela tem um diferencial, por ela ter mais ureia, ela apresenta mais massa fresca, né? E apresenta uma maior produtividade. Tá? Embora não tenha dado resultado estatístico, a gente observa que a cama de frango ela dá um poder maior à planta de produção de tubérculos. Tá? E aqui é o resultado econômico, né? A taxa de retorno de você usar esterco bovino, usar cama de frango, né? A taxa de retorno também é muito boa, né? Ou seja, para cada real investido, o produtor recebe 2, recebe 3, dependendo, né? Se for com cama de frango, ele recebe 3.
Então, ou seja, mostra que produzir essas culturas, né, com uma adubação mais equilibrada, uma adubação orgânica, né, tem trazido resultados positivos. Então, a adubação verde é fundamental, né, para que a gente possa estar trabalhando de forma ecológica esses sistemas. A rusticidade das plantas também ajuda, porque elas são menos dependentes de água, menos dependentes de insumos, então elas se desenvolvem bem no terreno que a gente se propõe a trabalhar com elas, né? E solos ricos, né, com histórico de adubação orgânica grande, plantio anterior de adubação verde, faz com que elas também apresentem um retorno muito bom. Agora eu passo para as meninas, para que elas possam dar continuidade, né, falando sobre outras plantas alimentícias não convencionais, né, ou plantas tradicionais. Nesse caso, é a taioba. Oi, gente, eu sou a Juliane. Vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a taioba. Tá todo mundo me ouvindo? Estamos ouvindo, Juliane. Sim, Juliane. Bom, então, para quem gosta de feijoada... Juliane? Vocês podem... Tá. Juliane, você pode começar, por favor? Tava travando aqui. Agora estão me ouvindo, né? Estamos. Bom, primeiro, para quem gosta de feijoada, ela é uma ótima opção para substituir a couve. A couve que é tão convencional junto com o alface, né? E aí vocês podem estar substituindo pela taioba. Pode slide. Xanthosoma taioba. Ela também é conhecida como orelha de elefante, taiá, mangará. Pertence à família Arace, que é a mesma família do inhame. É nativa da América do Sul e cultivada tradicionalmente no Sudeste brasileiro. Ela é uma planta herbácea, perene, pode atingir até 2 metros de altura. As folhas são grandes, em formato de coração, podem alcançar até 1 metro de comprimento e 80 centímetros de largura, e são as partes principais para comer, né, para ser comestíveis. Mas os rizomas também podem ser consumidos se forem bem cozidos ou processados na forma de farinha. Bom, nem toda planta que dizem ser taioba é comestível. Isso ocorre porque o formato da folha é muito parecido com o de outras espécies. Existem algumas espécies que não devem ser ingeridas por conta de um elevado teor de oxalato de cálcio, que é uma substância que não é muito legal, né? Causa coceira nas mucosas e até mesmo uma sensação de asfixia, garganta fechada. A taioba comestível, essa xanthosoma, ela também apresenta o oxalato de cálcio, só que em menor teor. Então, quando você cozinha ela, é possível degradar essas substâncias, por isso que ela não deve ser consumida crua. Então, mesmo ela tendo oxalato, o teor não é tão alto, e aí a temperatura pode degradar essas moléculas. E aí vai uma dica para você identificar a taioba comestível. Antes de tudo, o conselho é, quando for consumir ou comprar, cultivar uma taioba, compre de produtores locais que conhecem a planta, ou então peça ajuda de profissionais para poder identificar, para você não estar adquirindo uma planta indesejável. Então, suponha que uma vizinha te deu uma planta dizendo que é taioba, e aí você não tem certeza. A dica é observar as seguintes características, como aí na imagem está. Se tiver uma nervura dando a volta completa na borda da folha, e se o talo sai da união da pontinha aí do V, tá vendo que tem um V na folha? Se o talo sai da pontinha, tem a nervura e for verde, então é a taioba comestível. Às vezes tem só o talo saindo ali da pontinha do V, mas não tem a nervura, não é. Ou às vezes o talo é roxo, aí a chance de ser a taioba selvagem é grande, então não é comestível. E tem também a questão do talo saindo no meio da folha. Então também não é taioba. Taioba é aquela lá da primeira imagenzinha lá em cima. Pode passar. Aí são algumas fotos para ilustrar a taioba brava, que ela é arroxeada. Então ela é muito parecida mesmo com a taioba comestível, só que o fato dela ser roxa, ela tem um teor
teor de oxalato de cálcio muito elevado e não pode ser comestível. O inhame ou o taro, como a professora já até mostrou, né, o talo sai do meio da folha. A folha dele também é muito parecido, mas o talo sai do meio. Então, também não é a taioba comestível. Pode passar. Bom, o cultivo pode ser realizado o ano inteiro em regiões tropicais e equatoriais, porque elas são daqui mesmo, né? Desde que tenha disponibilidade de água, solo rico e matéria orgânica. O plantio pode ser feito em covas, canteiros, leiras. A propagação é feita por rizomas, diretamente no local definitivo, e o espaçamento mais ou menos entre 80 centímetros a 1 metro entre canteiros, 40 centímetros a 50 entre plantas. A colheita ela inicia entre 60 e 75 dias após o plantio, quando as folhas apresentam um tamanho de 30 a 40 centímetros. Já no caso dos rizomas, a colheita é feita a partir de 7 a 8 meses, e aí para aumentar a produção de rizomas, se o foco for rizomas, é indicado reduzir a colheita das folhas, que aí a planta gasta energia só com o rizoma. A taioba, pode passar. A taioba ela se adapta muito bem em consórcios com plantas de porte maior, porque elas suportam bem o sombreamento, então vai muito bem em sistemas agroflorestais, vale a pena cultivar taioba aí no sistema florestal. Essa foto é lá na Fazenda Água Limpa. Pode passar. A planta ela é bastante utilizada na alimentação no interior de alguns estados, principalmente Minas Gerais, e aí, como eu falei, tanto a folha como os rizomas são utilizados, só que tem que ser cozidos, refogados ou fritos para tirar o oxalato de cálcio, né, degradar. E é muito comum ver as folhas sendo consumidas como a couve, refogada mesmo. Os rizomas, às vezes, são consumidos como pequenos inhames, cozidos ou fritos, como purê, ou processados na forma de farinha. Ele é uma alternativa de carboidrato. Além disso, essa planta é muito rica em proteína e também em minerais, cálcio, potássio, fósforo, ferro, zinco. Pode passar. E aí segue uma receitinha de taioba para quem quiser se aventurar. Bolinho de taioba, bem simples. Você só vai pegar a taioba, alho, farinha de rosca, 2 ovos, os temperos, sal, coentro, pimenta do reino e o óleo. Então, você cozinha principalmente, você tem que cozinhar, tem que cozinhar as folhas da taioba em água fervente, até elas ficarem macias, e aí você escorre essa água quente, coloca ela num recipiente com gelo para dar aquele choque térmico e parar o cozimento. E aí você transfere, quando ela estiver ok, né? Você transfere ela para uma tigela, acrescenta um ovo, alho, tempero, por último a farinha de rosca, mistura bem para formar uma massa homogênea, faz as bolinhas do tamanho de sua preferência e aí empana as bolinhas. Passa no ovo, depois na farinha e frita no óleo até dourar. Ou então, você pode colocar no forno também até elas ficarem crocantes. E a outra punk que também vai muito bem no lugar do couve, para substituir tanto o couve como o espinafre também, é a chaia. O nome científico dela é Quinodoscolus aconitifolia. Ela é da família Euphorbiaceae, da mesma da mandioca. É uma planta nativa do México, então é muito comum lá e aos poucos vai ganhando espaço aqui. É um arbusto grande, chega a 3 metros de altura. Ela é perennifólia, ou seja, as folhas se mantêm durante o ano todo, ramificada, lactescente, então ela vai produzir um látex, de quando a gente arranca um galho, aí sai aquela espécie de leite, ela também produz. É uma planta de pleno sol, tolerante à seca, produz o ano todo, ela é resistente a solos mais pobres, mas óbvio que quando você quiser uma colheita, uma boa colheita, o ideal é um solo preparado, rico em matéria orgânica. E a propagação é por estaquia. É a melhor forma porque ela enraiza mais rápido, mais fácil. Então, assim como a mandioca, ela se propaga pelas estacas do dia. Recomenda usar uma estaca com no mínimo 5 gemas e pelo menos 30 centímetros. E aí deve ser enterrado 10 centímetros dessa estaca em solo fértil.
Ela também é uma planta ideal para sistemas agroflorestais, porque elas são bem resistentes e tem um extrato aí de 1 a 3 metros. Então, assim como a taioba, a chaia é uma planta que não deve ser consumida crua também, mas essa planta, na verdade, ela possui ácido hidroxiamídrico, que também é uma substância que não é muito legal para nós. Então, é necessário cozinhar para degradar essa substância. Ela é considerada um superalimento, porque são extremamente ricas em ferro, tem bem mais ferro do que o espinafre. É uma ótima fonte de potássio, cálcio, fibras, proteínas, vitamina C, caroteno. E na cozinha, ela é tradicionalmente cozida ou refogada como couve também. Só que ela pode ser consumida das mesmas formas que o espinafre. Então, se você faz torta de espinafre ou quiche de espinafre, pode estar substituindo pela chaia perfeitamente. Além disso, ela pode ser usada em sopas, caldos verdes, omeletes, farofas. Dá para colocar ela no forno e fazer chips. Enfim, o que a sua imaginação permitir. Então, relembrando, acabei de falar sobre 2 plantas que não devem ser consumidas cruas. É preciso cozinhar por alguns minutinhos para degradar essas substâncias indesejáveis. E elas substituem perfeitamente a couve e o espinafre, são riquíssimas nutricionalmente, além de estar abrindo portas para novas espécies e promovendo aí uma biodiversidade, a diversidade nutricional. Aí tem só a foto das chaias para ilustrar. Ela tem diferentes formatos ela tem diferentes espécies, são 6, se não me engano, 6 cultivares com as folhas diferentes, umas com mais teor de ácido hidroxiamídrico do que outras, e é isso. Vitória, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Dá para me ouvir bem? Estamos te ouvindo. Ótimo. Bom, eu sou a Vitória, vou falar um pouco para vocês sobre os potenciais usos da banana como uma punk. Uma grande variedade de alimentos são cultivados para o consumo da população humana no mundo todo. Frutas, grãos, hortaliças e outras desempenham um papel essencial na nossa alimentação, por serem fontes de proteínas, nutrientes, fibras, vitaminas e etc. Em toda a cadeia produtiva de alimentos de origem vegetal, ocorre uma perda significativa devido a inúmeros fatores. Dentre as várias alternativas já existentes para evitar o desperdício, destaca-se o aproveitamento de partes usualmente não consumíveis, em bolos, geleias, doces, pães e entre outros. Essas alternativas de aproveitamento são importantes, pois as partes consideradas usualmente não consumíveis também apresentam valor nutricional e muitas vezes até medicinal, bem relevante. A preocupação com esse desperdício é essencial, pois um grande volume de alimentos considerado perdido e não aproveitado pode ser usado para alimentar milhões de pessoas que não têm acesso a uma alimentação saudável. O aproveitamento integral das frutas e hortaliças, polpas, cascas, talos e folhas na elaboração de novos produtos é uma alternativa tecnológica limpa, que está em alcance de todos, pois pode ser aplicada tanto no ambiente industrial como residencial. A utilização do alimento de forma sustentável reduz a produção de lixo orgânico, prolonga a vida útil do alimento, promove a segurança alimentar e beneficia a renda familiar, pois o produto beneficiado tem um valor agregado maior do que in natura. Visto o cenário de desperdício, a oportunidade de geração de renda e incremento nutricional, vou trazer um pouco para vocês sobre a banana. O Brasil, ele é o terceiro maior produtor mundial de frutas. A gente fica atrás apenas da China e da Índia. Temos mais de 500 variedades de frutíferas, das quais a metade são nativas da Amazônia. No entanto, apenas 5 frutas, banana, laranja, maçã, abacaxi, melancia e uva, representam quase 70% do mercado em volume.
A área cultivada com essas 5 frutas, a de banana se sobressai, sendo uma das maiores. É uma das principais frutas produzidas no mundo. No Brasil, a área cultivada com banana só perde para a laranja. A banana é uma fruta bastante versátil, com colheita no ano todo, cultivada em todos os estados brasileiros, sendo considerada a segunda fruta mais apreciada pela população. Ela é relativamente de fácil cultivo, tolera sombra parcial e aprecia solos úmidos e férteis. O nome científico da banana é Musa spp e existem diversas variedades. O nome popular é banana, família Musaceae, origem Ásia, de clima tropical a subtropical, e as características dela, ela é uma herbácea, o tronco é representado por um rizoma e um conjunto de bainha das folhas de pseudocaule. As partes utilizáveis e ou consumíveis é o fruto maduro, que é o mais difundido, fruto verde para a produção de biomassas ou farinha, possui muitas propriedades medicinais, como antidepressivo e outros, coração de bananeira, palmito de banana, o bom é que só retira o palmito depois que já deu os frutos, e as folhas de bananeira, como uma forma alternativa para embalar, assar e outros. O pseudocaule da banana contém bastante água, o que ajudará a... O que sobrar em relação que a gente não utilizar da banana, a gente pode utilizar esse pseudocaule como uma espécie de matéria orgânica para o solo, porque o pseudocaule da banana, ele contém bastante água e isso ajudará a disponibilizar essa água lentamente para o solo, para as plantas. É devido a essas formas de consumo alternativo que a banana é considerada como uma punk. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o coração de banana. Esse que está na foto é o coração da bananeira, popularmente conhecido como mangará, coração da bananeira, flor de bananeira e umbigo da banana. Ela encontra-se logo abaixo a raque masculina, após o desenvolvimento do cacho de bananas. E recomenda-se essa eliminação após a abertura das pencas, para melhorar o desenvolvimento dos frutos. Só retira esse coração depois que percebe-se que toda a penca de frutos já foram produzidos o suficiente, pois é desse coração que se originam as bananas. A retirada do coração é opcional. Tem produtores que retiram, tem produtores que não retiram. O coração de bananeira, ele é frequentemente consumido como um vegetal em muitos países asiáticos. No Brasil ainda é pouco difundido. Há poucos estudos sobre os teores de nutrientes do coração de bananeira, mas já foi verificado que é um alimento rico em carboidratos e proteínas, fonte importante de minerais, fibras, rico em antioxidantes e com um teor de nutriente pouco variável de região para região. Além disso, apresenta um baixo valor calórico. Esses teores podem variar de acordo com a variedade, modo de cultivo e entre outros fatores bióticos e abióticos. Pode passar. Aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre o preparo de coração de bananeira. Para sua utilização, essa estrutura deve ser cortada não muito próximo das pencas de banana, removendo apenas o cone arroxeado do cacho ainda verde. Retirando-se todas as camadas arroxeadas que compõem uma espécie de casca, restando apenas a camada macia do coração. Essa estrutura é bastante sensível, atualmente sujeita à oxidação durante o processo de preparo, o que favorece uma diminuição de qualidade. Por isso, deve ter bastante cuidado no seu preparo. No caso, para poder preparar o coração de bananeira, a gente descasca esse coração até chegar na parte branca. Corta em pedacinhos, coloca na água 1 colher de vinagre e 1 colher de bicarbonato para evitar o escurecimento. Leva ao fogo até levantar fervura, troque a água. Repita todo o processo de fervura mais 2 vezes para garantir a retirada do amargo. Em seguida, lave e reserve. Em uma panela, coloque o óleo, temperos a gosto. Refogue até apurar o sabor. Pronto. Pode ser consumido em saladas, recheios, tortas, pastéis, compotas e muito mais. Outra forma de consumo alternativo da bananeira é a biomassa de banana verde. A banana ainda verde é rica em flavonoides, atua na proteção da mucosa gástrica e também apresenta conteúdo considerável de amido resistente, o qual age no organismo como uma fibra alimentar.
possuem um alto conteúdo de triptofano, um antidepressivo natural. Os níveis de triptofano das bananas mantêm os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas, de acordo com o Instituto de Pesquisa de Alimento e Nutrição. O Instituto acrescenta ainda que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para reforçar a massa muscular e energia, especialmente das crianças. Devido a essas características, uma alternativa interessante para o incremento na cadeia produtiva da banana consiste na utilização da banana verde para a geração de produtos com características funcionais, o que incentivaria o uso industrial e minimizaria as perdas pós-colheita, tendo em vista que a banana verde é mais facilmente transportada e armazenada. Agora eu vou mostrar para vocês sobre o preparo da biomassa de banana. A biomassa integral é preparada da mesma maneira que a biomassa de polpa bruta, porém não ocorre o processo de retirada da casca. Caso não ocorra a utilização imediata da biomassa, ela poderá ser armazenada até por 8 dias, sem perder suas características funcionais. Também pode ser congelada por até 4 meses, porém é necessário que ocorra novamente o processo de trituração ou prensagem, para que ela volte a ter as mesmas características e texturas originais, para poder utilizar. Para preparar essa biomassa de banana, retire as bananas do cacho, preserve os talos. Com a água fervendo, coloque as bananas higienizadas na panela de pressão para que levem um choque térmico. Tampe e deixe o fogo alto até começar a chiar. Quando pegar a pressão, abaixe o fogo e deixe por 10 minutos. Desligue e espere a pressão sair normalmente, sem forçar. Posteriormente, retire as bananas e vá retirando as polpas. Coloque as polpas no liquidificador e processador e bata com pouca água. Não deixe esfriar, bata a polpa quente até formar uma pasta bem espessa. Essa que vai ser a biomassa. Guarde as porções pequenas. Pode ser em cubos para sucos e 1 xícara para pratos culinários. Eu já comi também maionese de banana verde, maionese feito com essa biomassa de banana verde e um brigadeiro feito também com essa biomassa de banana verde. Ficou uma delícia. Outra maneira de otimizar o uso da bananeira é a extração do palmito de bananeira. São obtidos das plantas que já tiveram sua produção, o cacho retirado. São cortados rente ao solo e próximo à porção onde sobressaem as folhas, buscando-se o máximo de aproveitamento do produto. Com relação a outras plantas, também possíveis fornecedoras de palmito, ou aquelas que são aproveitadas de forma alternativa, como o broto de bambu, as características químicas alimentares são bem próximas àquelas encontradas para o palmito de bananeira. É rica em proteínas, lipídios, carboidratos e fibras. Vou falar um pouco para vocês como que faz a retirada desse palmito. Pode passar. Após a produção dos cachos de banana, se faz o manejo cultural da planta. É importante a retirada da planta, pois ela não fornecerá mais frutos e poderá ser fonte de entrada para doenças. Então, com um facão bem afiado, a gente vai cortar bem na base, formando um cone, uma espécie de copo, para naquele local haver a retenção de água e impossibilitar a rebrota dessa planta. O palmito será extraído da parte interior do pseudocálio, removendo com cuidado as camadas externas. Pode passar. E aqui uma forma de preparo do palmito. À medida que for cortando o palmito, retire os fiapos que ele for soltando. Coloque numa panela com água filtrada e vinagre. Deixe ferver por 2 a 3 minutos para eliminar o amargor e para evitar que escureça também. E escorra. Use 2 colheres de sopa de vinagre para cada litro de água que for utilizar. Em seguida, ferva os palmitos para a salmoura. Coloque o novo palmito em uma panela. Junte 2 xícaras de água quente, 3 colheres de sopa de vinagre, 1 colher de sopa de sal e uma pitada de açúcar. Deixe ferver por 15 minutos ou até que fiquem macios. Coloque os palmitos em potes, complete com a água da cozedura, feche bem e guarde em local escuro por até 1 semana.
Está pronta essa conserva de palmito de bananeira. Esse palmito ele pode ser consumido da mesma forma que os outros. Bom, é dessa forma que o beneficiamento de frutas por meio de processo tecnológico adequado visando a alimentação humana representa o aumento da vida útil da matéria-prima que seria descartada, agrega valor nutricional, pode ser um incremento de renda financeira, além de ser considerado alternativa limpa por preservar o meio ambiente, contribui para a segurança alimentar de indivíduos em situação de vulnerabilidade social e com uma boa alternativa de alimento mais saudável, com grande potencial de produção, utilização e aceitação. Visto que há uma ascensão de alimentos funcionais ocorrendo em decorrência da mudança do perfil dos consumidores, a população está mais consciente do impacto da dieta alimentar na saúde e essa parcela da população que está fazendo o mercado de funcionais e produtos alternativos prosperar. Agradeço a atenção. Boa tarde. Laura, por favor. Boa tarde, meu nome é Laura e eu vou falar para vocês sobre a vinagreira, que tem o nome científico de Hibiscus sabidarifa. A vinagreira também é conhecida como cuchá, hibisco, quiabo azedo e entre outros nomes. Ela é da família Malvácea, a mesma do quiabo e do algodão, e é originária da África e típica do estado do Maranhão, que desde 2000 virou um bem material do patrimônio cultural brasileiro, sendo o principal ingrediente do prato da culinária maranhense, que é o arroz de cuchá. Ela também é uma hortaliça bastante difundida em vários países de clima tropical e subtropical. Ela é um arbusto ereto, vigoroso, né, podendo atingir até 3 metros de altura, tem um caule arroxeado. As folhas dela, elas são alternadas e dentadas e tem uma coloração verde. E as nervuras, em geral, ela tem uma cor púrpura, mais avermelhada, assim, com 5 a 12 centímetros de comprimento. As flores, elas são solitárias e elas nascem nas axilas das folhas. Elas possuem um cálice, né, que é o conjunto de sépalas da flor, que tem uma textura carnosa e roxa, e a corola, que é o conjunto de pétalas, é amarela com o centro roxo, que irão formar os frutos do tipo cápsula deiscente. As partes consumíveis e utilizáveis são as folhas, as flores, o cálice seco e fresco e as sementes, que podem ser consumidas de diversas formas. As folhas, elas possuem um leve sabor ácido. Elas podem ser consumidas cruas na salada, especialmente quando elas estão mais novas, e refogadas quando elas estão mais velhas. E são muito usadas no preparo com arroz, né? Sendo no arroz de cuchá o principal ingrediente, como eu disse. Os cálices secos ou frescos, eles são utilizados para a produção de doce, suco, geleia e chá, e dão uma coloração vermelha bastante atraente. Então, tanto o cálice quanto as folhas, elas possuem um sabor ácido, que vem daí o seu nome popular de vinagreira. As sementes maduras, elas podem ser torradas ou moídas, e usadas como ingrediente na fabricação de pães. Também é uma planta medicinal e uma fonte de fibras têxteis. A propagação dela é feita por sementes e estacas. O enraizamento de estacas ele é fácil e viável na fase vegetativa da planta antes do florescimento. O plantio dela pode ser feito diretamente no local definitivo ou em bandejas com transplantes das mudas quando atingirem por volta de 15 centímetros. Em regiões tropicais e equatoriais, o cultivo ele pode ser feito o ano inteiro e em regiões subtropicais ou tropicais de altitude é mais na época quente do ano, que geralmente é por volta de setembro a abril. Então, o clima ideal para o cultivo dessa planta é quente e úmido. Ela exige uma iluminação solar direta, mas ela também se desenvolve muito bem em meia sombra. E pode ser cultivada em qualquer tipo de solo, desde que ele esteja bem drenado, né? E o ideal é que seja um solo profundo, fértil e rico em matéria orgânica. Quanto ao pH do solo, ela não se dá muito bem em solos muito ácidos. E sob a rega dela, é ideal que não falte água, né, para manter o solo úmido, mas é uma planta resistente a curtos períodos sem água, quando a planta está bem desenvolvida. As estacas, elas são obtidas dos ramos da planta. As estacas, elas são obtidas dos ramos da planta. Faz as estacas de 12 a 15 centímetros antes do florescimento. Para fazer as estacas, você deve retirar todas as folhas, né, do ramo que você escolher, para a planta poder focar suas energias para as raízes. E cortar as pontas das estacas na diagonal, como mostra nessa imagem.
e então colocar nos sacos de muda com terra e regar todos os dias. E você nota que essa planta está se enraizando quando começar a aparecer novas folhas. Então, você vai poder transplantar para um local desejado. O espaçamento ele deve ser de 1 metro a 1,5 metro entre plantas. Pode passar, professora. A colheita ela tem início entre 60 e 90 dias após o plantio, quando os ramos são cortados com 30 centímetros a 50 centímetros de comprimento, formando os maços para comercialização. Para o uso dos cálices frescos ou secos, deixa-se a planta desenvolver plenamente até a fase reprodutiva e o florescimento, a partir de 150 dias. E cada cálice ele é colhido aproximadamente 3 semanas após a abertura de sua flor, que é quando eles estão bem desenvolvidos e os frutos estão imaturos, com formato de cápsula fechados, como está aí na imagem. Ela pode ser consumida através de infusão, chás, saladas, sucos e molhos. Ela é fonte de proteínas e ela também é muito rica em minerais indispensáveis, como o ferro e o fósforo. O primeiro, o ferro, né, ele é essencial para gerar energia e ele é importante para a produção do colágeno e da elastina, as proteínas que concedem elasticidade à nossa pele. E o fósforo, ele trabalha em conjunto com o cálcio, né, fortalecendo os ossos, dentes e músculos. Então, quando a gente inclui a vinagreira na nossa alimentação, a gente também passa a consumir uma quantidade maior de nutrientes essenciais. Ela também é muito boa para fortalecer a imunidade, porque ela é fonte de vitamina C e beta-caroteno, que são duas substâncias antioxidantes que auxiliam a prevenir gripes, resfriados e também a melhorar o nosso sistema de defesa do corpo como um todo, né? Além disso, toda a estrutura da planta em si possui propriedades digestivas, diuréticas e anti-inflamatórias. Ou seja, ela ajuda a tratar dores, problemas digestivos e a curar inflamações através dos chás e infusões. Sendo assim, ela é muito consumida como uso medicinal. Ela ajuda no ganho de massa magra, protege a saúde do estômago, combate a constipação e fortalece a imunidade. E tem ação diurética, anestésica, digestiva, laxante e vasodilatadora. Pode passar, professora. Por fim, né, eu trago aqui a receita de um prato típico do Maranhão, que é chamado arroz de cuchá, que é feito com vinagreira e camarão. Sobre as especulações que fazem sobre a origem do uso dessa planta, uma das mais interessantes diz que foi no século XVIII, quando o Marquês de Pombal enviou para a capitania do Grão-Pará e do Maranhão mão de obra escrava vinda da Guiné, que foi nesse tempo que deu início à popularização do consumo da vinagreira nas regiões norte e nordeste do Brasil. Esse grupo de negros, né, chamado Mandinga, eles passaram a trabalhar nas lavouras de arroz, onde cultivava e consumia a vinagreira, que em suas origens africanas era chamada cuchá, com K-U-T-X-A, escreve diferente, né? Diz ainda que foi nesse período que o cuchá ele, plantado nas regiões ribeirinhas da Baixada Maranhense, ele passou a ser consumido pelas pessoas que viviam ali, né, como acompanhamento de peixe frito ou assado. E com o passar do tempo, tanto o camarão como o arroz começaram a acompanhar os pratos de cuchá, transformando-se no tradicional cuchá maranhense. E aqui está a receita, né? E o modo de preparo para quem se interessar. Os ingredientes são 2 maços de vinagreira, uma cebola ralada, um pimentão picado, pimentas de cheiro a gosto, 100 gramas de camarão seco e salgado, 1,5 kg de arroz cozido e azeite a gosto. O modo de preparo é: coloque a vinagreira para cozinhar. Assim que murchar, tire do fogo, escorra e bata as folhas com as costas da faca. Use o lado oposto da lâmina. Refoga todos os temperos e as pimentas em azeite e acrescenta o camarão seco e a vinagreira, mexendo sempre para que todos os elementos se incorporem bem ao refogado. E acrescenta aos poucos o arroz já cozido. Mexa bem e sirva com um peixe ou com camarão puxado no alho e azeite. É isso. Obrigada. Eu gostaria de convidar agora a Letícia Ascencio, porque ela fale um pouquinho, né, antes de nós começarmos o debate, ela vai falar rapidamente sobre a questão das punks e a sua vinculação cultural. Eu acho que é importante que exista esse entendimento. Letícia Ascencio, por favor.
Já estamos vendo o seu slide, Letícia. Letícia? Letícia Ascenso, nós estamos te ouvindo. Sim, seu slide está projetando agora. Só ver o seu som. Seu som, Letícia? Ela pode estar com o microfone fechado, professora. Pois é. Checa o microfone, Letícia, por favor. Nós estamos vendo seu slide, mas nós não estamos te ouvindo. Ela está com o microfone desligado. Letícia? Bom. Estou tentando ver se consigo comunicar com ela aqui através do WhatsApp. Acho que ela vai tentar de novo. Nós vamos aguardar você tentar mais uma vez, Letícia. Nós não estamos te ouvindo, tá? Manuel, você pode ver se o microfone da Letícia não está fechado, Manuel? O microfone dela parece ativo. Não, agora tá desligado. Está ligado agora o microfone. Está ligado ou não? Está, agora está. Mas a gente não consegue ouvi-la, né? Não. Talvez seja problema com o Agora acho que deu. Letícia, tenta de novo. Agora está escutando? Sim, estamos ouvindo agora. Uhum. Agora sim, Letícia. Agora é possível ver a apresentação? Ainda não, estamos aguardando a apresentação. É só clicar no compartilhar e depois no slides. Sim, eu estou fazendo isso. Acho que agora vai aparecer, Letícia. Sim, estamos vendo. Estamos vendo. Então, vamos falar um pouco rapidinho, porque muitos conceitos já foram apresentados pelas meninas sobre a importância cultural das punks. Então, a gente já viu o que é uma punk, né? Que é uma planta alimentícia não convencional, que aqui no Brasil esse acrônimo foi
foi desenvolvido pelo professor Valdeli Knupp, que podem ser ou a planta inteira ou a parte da planta que não tem o consumo tradicional em determinada região. Essas plantas podem ser exóticas, trazidas de outros países, como a Laurinha falou, a vinagreira, que veio junto com as comunidades africanas, ou podem ser nativas também. Podem ser silvestres, né, apenas coletadas, ou cultivadas. E aí, esse conhecimento acerca do consumo das punks está dentro do conjunto que a gente chama de conhecimento ecológico tradicional, que são os conjuntos de valores culturais relativo ao uso dos recursos naturais. Então, quer dizer, como as populações tradicionais utilizam esses recursos, quais são as relações que as populações têm com esse recurso ao longo da história. E atualmente também, né? E qual a importância desse conhecimento? Esse conhecimento, ele pode ser transmitido e difundido entre a população, dentro da própria população, principalmente por questões orais, né, e questões vivenciais. Uma mãe vê uma avó, uma tia, ou uma filha vê uma mãe, uma avó, uma tia cozinhando e acaba aprendendo no uso no dia a dia, e construção desse conhecimento é passado oralmente, né, conversando. Ao longo do tempo, esse conhecimento ecológico tradicional sobre o uso dessas espécies sofre transformações. Essas transformações podem ser resultado de uma experiência empírica, eles vão testando, vivenciando e acabam aprendendo outras formas de usar ou de deixar de usar. Esse conhecimento também sofre transformações através das migrações, como a gente viu, quando os escravos vieram para o Brasil, eles trouxeram para cá, um exemplo, né, o arroz de cuchá, o quiabo, e se transformou em plantas tradicionalmente usadas aqui. Da mesma forma, essa população também aprendeu a usar outras coisas aqui, como, por exemplo, a mandioca, ou seja, em contato com outros povos, e o processo de modernização também trouxe modificações em relação ao uso dessas punks. Alguns estudos, por exemplo, mostram que algumas plantas usadas para talhar o leite no interior de Minas Gerais, com o surgimento do coalho industrial, que você vai lá e compra, né, já pronto para poder fazer o queijo, não utilizam mais essas plantas. E qual a importância das espécies vegetais tradicionalmente, né? O uso é alimentar, a nossa base alimentícia é muito vegetal, os usos medicinais também, os usos alimentar e medicinal junto, o conceito de alimento-remédio, você consome aquele alimento para poder te fortalecer e muitas vezes para evitar certas doenças. Os usos culturais em cerimônias religiosas, em cerimônias culturais, para artesanato e construções, e em muitas populações tradicionais também como combustível, né, para lenha, que é extremamente importante para o preparo da alimentação durante o dia a dia. Um pouco sobre a medicina, né, sobre a importância medicinal. As punks também têm o uso medicinal. Os africanos, junto com os índios e os europeus, foram responsáveis pela formação da base do conhecimento cultural e biológico acerca das plantas úteis no Brasil. Então, a gente tem uma quantidade muito grande, além da biodiversidade nacional, que é extremamente ampla, a gente ainda tem aquelas espécies que foram trazidas por essas populações que nos formaram, como eu já disse antes, o quiabo e o cuchá que vieram com os africanos. A beldroega, que também é uma espécie alimentícia não convencional, que é uma hortaliça muito rica, né, nutricionalmente, por sinal, foi trazida pelos portugueses. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que 80% da população dos países em desenvolvimento usa algum tipo de medicina tradicional.
e o uso das plantas é muito forte dentro dessa medicina tradicional. Então, o uso medicinal, muitos estudos já provaram, e alimentar também, mas principalmente o medicinal, é mais comum dentro das populações que não têm acesso ou que estão muito longe, e o acesso é pouco, ao sistema de saúde convencional. A importância alimentar. Então, a importância alimentar dessas espécies vegetais é, sobretudo, para as comunidades rurais, né, para muitas tribos, para algumas comunidades quilombolas. Muitos estudos mostram que algumas vilas do leste europeu têm uma relação cultural muito forte com certas espécies de plantas, e depois que foi desfeita a União Russa Socialista Soviética, algumas tribos que estão próximas umas das outras, questões de quilômetros, sofreram uma mudança cultural muito grande. Então, a fronteira política influenciou muito no uso dessas espécies alimentares. As tribos que têm acesso a um pouco mais de recurso financeiro, muitas espécies foram descontinuadas. Já aquelas que não têm acesso, às espécies alimentares e as medicinais continuaram sendo usadas ao longo dos anos, e às vezes o distanciamento entre elas é cerca de 1 ou 2 quilômetros só. Outra importância que tem alimentar dessas plantas é no período de fome, sobretudo na seca, em muitos países africanos, ou até mesmo aqui no Nordeste brasileiro, e nos períodos de guerra também, que as pessoas não tinham acesso, ou às vezes, né, ainda ocorre, não têm acesso a determinadas plantas. A coleta dessas espécies vegetais, dessas punks, é extremamente importante. E com o passar do tempo, muitas espécies foram se perdendo. E é, de certa forma, um potencial nutricional negligenciado. Se você comparar a quantidade de proteína, de ferro, de vitaminas, de antioxidantes dessas plantas que crescem de forma espontânea ou que são bastante rústicas com as plantas que a gente consome convencionalmente, por exemplo, comparar um Orapronobis com a couve, o potencial nutricional do Orapronobis é muito maior do que o da couve. E vale a gente lembrar que nem sempre mais dinheiro significa um alimento de melhor qualidade. Muitas populações que tinham consumo de espécies silvestres como tradição e passaram a receber alimentos, auxílio do governo, por exemplo, Bolsa Família, passaram a consumir menos essas espécies, são chamadas de punk, e passaram a ter um decréscimo na qualidade nutricional. E eu peguei o exemplo de algumas plantas que têm o uso medicinal e alimentar, que são usadas nas populações tradicionais. Então, por exemplo, o picão ou o carrapicho, Bidens pilosa. Na medicina tradicional, eu peguei um artigo que fala sobre a medicina tradicional da região Nordeste, ele é usado para controle da pressão, para dor na uretra, para inflamação nas vias urinárias, para evitar a inflamação pós-parto, né, no caso das mulheres, ou para controle da diabetes. E para alimentação, ele é usado chás, é usado como tempero, algumas folhas são utilizadas em ensopados com carnes, ou em risoto, por exemplo, cozidas com arroz, como exemplo do arroz de cuchá. Outra planta também que tem o uso medicinal e convencional, sobretudo na região Nordeste também, a palma ou o figo da Índia, que é o Puntia ficus indica. Ela é utilizada para combate à dor de cabeça, e os frutos podem ser utilizados para fazer sucos, para fazer mousse, para fazer geleia, e o filocládio, que são essas partes aqui do caule, né, modificado do caule, ele pode ser usado para fazer refogado e em alguns lugares para alimentação animal ou para fazer doces em compota também. E a outra planta, a última que eu peguei, é a tansagem. É uma planta de ocorrência bastante comum nas zonas rurais, né? Ocorre de forma espontânea. Ela é usada como anti-inflamatória medicinalmente,
anti-inflamatória do trato urinário, anti-inflamatória para a garganta, usa fazer muito gargarejo, ou usa fazer emplastro para colocar nos dentes para combater a dor de dente. E para o consumo, ela é utilizada em saladas, as folhas mais jovens, mais tenras, pode ser feito chás também, é utilizada também refogada, ou em alguns casos é utilizada em risoto. Tem um exemplo aqui de um risoto feito com grão de bico e folhas de tansagem. E as considerações finais. A gente precisa de considerar essa conexão entre agricultura, alimentação e medicina como com importância cultural, né, que para muitas populações elas se fortalecem culturalmente ali, é um elemento fundamental para a identidade social daquela população. A gente tem um exemplo de algumas cidades no interior de Minas Gerais que fazem a festa do Orar Nobres, por exemplo, é um grande acontecimento na cidade, e a partir do momento que a gente promove a manutenção desse conhecimento ecológico tradicional, você acaba promovendo também uma preservação ambiental, porque muitas espécies que são silvestres e são coletadas vão passar a ser mais valorizadas e mais preservadas, e você acaba preservando também o cultivo dessas plantas em quintais, que é uma coisa muito importante para as punks, né? Muitas não têm uma cadeia econômica bem estruturada e o seu consumo e a manutenção dela é feita de quintal para quintal ao longo dos anos. E essas são minhas referências, depois a gente pode passar para vocês. E muito obrigada. Bom, eu agradeço, então, a Juliane, a Vitória, a Letícia pela apresentação, né? E eu abro agora para participação de vocês, né? Para que vocês possam comentar, para que vocês possam falar da experiência de vocês com a gente, né? Nós estamos aqui para trocar algumas ideias. Raquel, gostaria de falar? Então, por favor, Raquel. Professora Raquel, que é tutora do PET Psicologia da UNB. Muito obrigada, Ana Maria. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar você e todas as participantes desse curso e o PET Agro. Eu fiquei encantada, né? Eu fiquei atraída pelo tema, né? Eu já tenho visto falar um pouco sobre isso, mas nunca assim, fiz leitura, nada. Falei, não, deixa eu ir lá aprender alguma coisa. Estou saindo daqui assim, encantada, né? Alguma dessas plantas e formas de uso eu já conhecia, mas eu nunca experimentei, até porque eu já tentei procurar e não encontrei, né? Então, eu tenho algumas perguntas, assim, o curso foi maravilhoso, eu gostei imensamente, essa oportunidade de estar aqui, eu sempre procuro, né, estar em algum lugar que eu possa aprender alguma coisa. Eu fiquei muito encantada. Eu acredito que se estivéssemos presencialmente, estaríamos na fazenda, fazendo esse curso, e provavelmente teríamos algumas degustações, né? Com certeza. Além de ver as plantas no campo, vocês com certeza iriam provar algumas delas. Vi as receitas aí, achei muito bacana, e não faltará oportunidade para isso. Eu queria perguntar uma coisa, né? Na divulgação, né, dessas punks, na produção, de forma que possa alcançar aí uma população maior, não há riscos de perder, né, as características mais, não sei se eu estou falando alguma besteira, porque eu não entendo nada dessa área, as características mais específicas e mais apropriadas dela, porque não sejam transformadas, né? Porque a gente sabe que os produtos são transformados. Talvez a gente não coma muita fruta, nem muita verdura, né, da forma natural. Um exemplo disso é o trigo, né? Hoje em dia o trigo está muita intolerância, né? Provavelmente porque ele já perdeu muitas de suas características básicas, primárias, não sei, enquanto
enquanto natural. Aí eu pergunto, haveria algum risco nesse sentido? Se há riscos, como trabalhar isso para que isso não ocorra? Porque seria muito importante mesmo divulgar, né, e ampliar, né, a divulgação desses alimentos. Aí nós temos uma população, até mesmo no Brasil, imensa, de pessoas que ainda passam fome, né, e poderia, com um custo bem menor, ter acesso a alimentos muito mais nutritivos e saudáveis, né? Essa seria a minha questão. E peço desculpas aí pela minha falta de conhecimento, né, minha ignorância total no assunto, por isso que eu estou aqui. A sua colocação foi muito pertinente, porque nós que trabalhamos com a divulgação, né, o resgate das plantas alimentícias não convencionais, o que a gente quer não é o melhoramento genético delas. O que a gente quer é porque o melhoramento genético pode levar realmente a uma série de questões aí não esperadas, né, como você mencionou mesmo. O que a gente quer é que elas sejam amplamente adotadas pela agricultura familiar, mas exatamente como elas são, né? Com as suas características de hoje, com as suas dificuldades em termos produtivos, e sendo produzidas em sistemas que sejam sistemas de base agroecológica ou sistemas orgânicos, ou seja, produzindo, aumentando o número de produtoras que cultivam, nós vamos aumentar bastante o volume, né? E fazer com que isso chegue mais às feiras, né? Onde nós mais encontramos esse tipo de produto são feiras orgânicas, ou na própria Ceasa, né? Então, a ideia é fazer a divulgação para que a gente consiga ter mais pessoas plantando e mais pessoas ter oportunidade de consumi-las, de aprender a usá-las e consumi-las. O ruim, ou seja, a perda da qualidade genética, ou a deterioração genética, vai depender muito dos tratos que essas culturas sofrerem, né? Então, assim, normalmente o melhoramento genético delas é feito por empresas de pesquisa. E, normalmente, assim, o que a gente está vendo hoje, o que está acontecendo, é uma preocupação grande da universidade, uma preocupação grande da Embrapa em fazer o cultivo e a distribuição das sementes, mas junto aos produtores mesmo, porque eles são os grandes guardiões dessas sementes, e eles é que cultivam e que fazem a multiplicação delas, né? Sem essa alteração que ocorre muito quando você está falando de híbridos, né? São cultivares, e nos cultivares a gente multiplica aquilo que ela veio originalmente, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta, e aí não vou polarizar, não vou passar para os demais. Eu sempre fiz compra ali na feirinha da agronomia, né? Ali no ICC, né? Eu queria saber como é que tem sido trabalhado a produção da fazenda, né? Se isso chega a alguma comunidade, como é que tem sido utilizado esse produto, qual é o alcance social que esse produto tem, né? Então, o que é produzido na Fazenda Água Limpa, nesse tempo de pandemia agora, tem se feito doação, né? Então, através da direção da Fazenda, eles entram em contato com algumas comunidades, principalmente as comunidades mais próximas à própria Fazenda, e o pessoal tem ido buscar. Às vezes, até pessoas, donos de restaurantes também têm interesse e vão lá buscar, porque tem alguns chefes, né, que vêm trabalhando muito com a questão das punks. E aí a gente tem procurado fazer esse tipo de aproximação mesmo, envolvendo produtores rurais, né, e uma parceria também com a Embrapa, no sentido de divulgar. Então, com a questão da pandemia, a Fazenda Água Limpa tem feito algumas doações de frutas e algumas doações de hortaliças que são produzidas ali, né? E nós temos também algumas pessoas que vão lá, fazem aquisição de produtos e levam para vender nas feiras. Isso também tem acontecido. Muito obrigada, Ana Maria, mais uma vez, parabéns a todas e a todo o grupo. Fiquei encantada com o curso. Fiquei fã das punks, mais ainda. Obrigada. Obrigada. Gente, mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Alguém que já tem alguma experiência com as punks, né? Seja de plantio, seja de colheita, de culinária.
e quiser compartilhar com a gente, são bem-vindos. Deixa eu fazer outra pergunta enquanto alguém não se manifesta. Vocês têm aí algum receituário, alguma publicação de receitas, alguma coisa assim? A gente tem algumas cartilhas, né, que falam sobre sistemas agroflorestais e que a gente coloca como sendo um sistema apropriado para plantio dessas culturas, né? Mas, assim, uma cartilha específica, a gente não, de punks nós não temos ainda. Esse é um trabalho que a gente vai trabalhar, né, vamos fazer no grupo. Porque eu estou vendo que os petianos, né, os meninos do nosso grupo, estão se interessando muito por isso, e a gente vai conseguir chegar e acabar fazendo essa publicação. Seria interessante. Deixa eu perguntar, já que eu vi algumas receitas aqui, vocês têm alguma interação com o curso de nutrição da UNB? No sentido de trabalhar as receitas e tudo mais, e levar isso também para as nutricionistas? Desculpa, eu não quero... Não, a gente polarizar a discussão, não, tá? Tem duas coisas que a gente quer fazer. O pessoal da farmácia, porque é importante também que a gente faça algumas análises, né, com relação ao uso medicinal, e o pessoal da nutrição. Eu já trabalhei muito com o pessoal da nutrição, dentro da linha de orgânicos, né? Fizemos alguma análise sensorial de produtos, né? E a gente observa realmente que tem uma alteração de sabor, e as pessoas indicam que aquelas que vêm do sistema orgânico são mais saborosas. Então, nós fizemos alguns trabalhos com a professora lá da nutrição com relação a orgânicos, né? Com relação a punks, a gente ainda não fez com o pessoal da nutrição, né? Então, a gente quer fazer, sim, uma aproximação com a nutrição e também com a farmácia, porque a gente entende que são duas áreas que têm uma correlação importante aí. Estou vendo aqui que a Mariane... Obrigada, Raquel, eu que agradeço. Estou vendo aqui que a Mariane Fernandes levantou a mão. Mariane, gostaria de fazer um comentário? Oi? Olá, estamos te ouvindo. Tá dando para escutar? Estamos ouvindo. Então, eu não sou da área, assim, eu não tenho experiência nenhuma para falar, eu sou da enfermagem, mas eu achei bem interessante porque, assim, eu só queria falar essa questão mesmo, que como eu fui, nós aqui da região do Centro-Oeste, Goiás, eu sou aqui de Goiás, a gente tem muita fazenda perto, né? Eu fui criada assim bem em fazenda e observando as imagens das plantas, agora eu não vou lembrar o nome porque foi bem no início e assim, para mim, como eu sou bem leiga no assunto, eu não lembro o nome, mas era uma planta bem grande que vocês mostraram, da folha, que lá dá para ser usada como couve, mas tem que ser cozida. Uma bem grandona, que tem um formato de coração. A taioba, né? Taioba. É isso, a taioba. Nossa, eu lembro demais de ver essa planta e, tipo assim, a gente usava às vezes, assim, para brincar de guarda-chuva quando era pequeno e nunca na minha vida que eu ia imaginar que isso podia comer. Que tipo, nasce lá no mato, no meio do nada, embaixo das plantas, e assim, a gente conhecer e ver que pode ser consumida, é bem interessante. Sim, sim. Tem muita coisa, e é importante isso que até a Letícia trouxe quando ela falou sobre a questão do uso de geração em geração, né? Então, assim, a gente tem que, se você vai conversar com a sua mãe, com a sua avó, né? Se vocês forem conversar com essas pessoas, principalmente no interior de Minas Gerais, Goiás, né? Nordeste, eles conhecem muito, muito, né? E às vezes não sabem que hoje essas plantas são consideradas punks, né? Mas elas, para muitas regiões, muitas delas são conhecidas e são bastante consumidas, né? Gente, eu queria só avisar que a lista de presença, né, foi colocada aí no chat, para vocês darem uma olhadinha, né, e preencher a lista de presença, né? E a gente abre aqui para mais comentários também, tá? Fiquem à vontade. Eu vi que tem algumas pessoas que no chat aqui estão falando de receitas, falaram como é que consomem, né? Alguém gostaria de compartilhar uma experiência que tenha consumindo punk?
Eu pergunto também aos meninos do PET, né? Os petianos, as petianas, Letícia, a Letícia Toledo, o Eduardo, né? Se gostariam de fazer algum comentário também. Ou mesmo as meninas que já falaram, se gostariam de complementar alguma informação. Ô, Ana, eu aqui de novo, posso fazer um comentário? Pode. Bom, fui criada em Mato Grosso, né? Uma parte do hoje Mato Grosso do Sul, lá pelo sul, lá Miranda, Aquidauana, né? Campo Grande, depois mesmo no Mato Grosso, Cuiabá. E eu tive muito contato, uma determinada época, né? Quando era bem mais jovem, e morava nessa região mesmo do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, dos milhos indígenas de várias cores. É o chamado milho crioulo. Né? Esse milho poderia ser chamado de punk também? Poderia, em algumas regiões, né, que você não tem o uso, que o uso não é habitual, né, ele pode ser considerado uma punk. E também uma planta que é conhecida, como por exemplo a batata doce, né, a batata doce, nós conhecemos a sua raiz, a gente consome a sua raiz, que é bastante conhecida, mas as folhas da batata doce também podem ser consumidas, né, então aquilo que você consome de uma planta que não é normalmente conhecido, é também chamado punk, tá? Ela também é considerado punk. Então, esse milho, inclusive existem milhos assim, lindíssimos, né? Coloridíssimos, que conforme o uso que é feito dele, também é considerado punk. Obrigada. Nada. A Letícia Figueiredo. Quer fazer um comentário, Letícia? Sim, ela estava falando que, desculpa, não lembro o nome, que brincava com a taioba quando era criança, né, e não sabia que era comestível. Eu sempre comi muitas coisas, assim, punk, mas sem esse nome, fez parte da minha infância. E depois que eu comecei a me interessar, a estudar isso com a professora Ana Maria, eu fui conversar com algumas pessoas da minha família mais velhas, e muitas não gostam de falar disso, porque remete em que elas passavam fome. E, de certa forma, tem algum preconceito. Por exemplo, tem gente que come refogado mamão verde. Coloca de molho para tirar a papaina, né, o líquido, e come refogado. E tem um tio que não suporta falar disso, porque ele diz que é comida de pobre. Mamão verde é comida de porco e é comida de pobre. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho tentando levantar essas memórias e mostrando a importância cultural para eles, né? Por que você vai comprar um alface que você gasta, sei lá, R$6 para comprar uma cabeça de alface americana e te traz, claro, é importante também, mas te traz pouco nutriente se na sua casa você tem no quintal, na cerca, Orapronovis, e você pode usar aquilo dali na sua alimentação. Então, a gente tem que quebrar esses paradigmas também de derrubar essa memória ruim para a gente conseguir resgatar esse conhecimento e esse potencial. É verdade, Letícia. Esse comentário é muito importante, muito interessante, porque muitas das punks que hoje estão no cardápio de vários chefes importantes, lá atrás era considerada por muitos como comida para animal, né? O pessoal colocava para animal de fazenda, galinhas, porcos, né? E os chefes hoje estão todos extremamente interessados nesse material, né? Porque, na verdade, eles são altamente nutritivos, são comestíveis, e em termos de nutrição, né, e saúde, são muito mais importantes e interessantes do que várias outras culturas. Então, essa questão da ligação desse tipo de material com pobreza, né, realmente precisa ser trabalhado, porque isso é cultural, né? A gente sabe que são das comunidades indígenas, são das comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, que normalmente são comunidades de vida simples mesmo, né? E que buscam naquilo que elas têm, né, sobreviver. E para algumas pessoas isso pode remeter realmente a uma história difícil, né? E entender que não quer mais lidar com aquilo. Porém, é preciso que essas pessoas
valoriza as raízes que tem, né? Valoriza a história que tem, porque essas plantas fazem parte da própria sobrevivência deles, né? E hoje são tão importantes, né, em termos culturais e nutricionais, que nós temos grandes chefes no mundo inteiro fazendo pratos e ficando conhecidíssimos e buscando punks, né, cada vez mais. E também existe uma relação muito grande da questão de punks com o movimento slow food, né, que é um movimento italiano, começou na Itália, que é um movimento que resgata o quê? Aquelas plantas que não são conhecidas ou que existe risco de extinção, né? Trabalhar com essas plantas na nossa alimentação, procurar resgatar isso, e valorizar aquilo que nossas avós, bisavós faziam, que não só o que elas comiam, mas como elas faziam, então, como elas processavam esses alimentos também, valorizar isso, porque faz parte da nossa história, ou seja, não denegrir a imagem daquilo que faz parte da nossa história e da nossa cultura, né? Então, o slow food, que é um movimento que vem exatamente contrário ao fast food, né? Que é uma comida que, não, na verdade, não nutre, né? Vem com esse sentido de resgatar isso. E dentro do Brasil existe um movimento slow food forte, buscando exatamente essas culturas e esse modo de processar alimento que é muito característico dessas comunidades. Os índios, né? Os quilombolas, os ribeirinhos, comunidades que só eles têm esse conhecimento, só eles têm essa história. Mais algum comentário, gente? Mais alguma pergunta? Oi, Ana, eu aqui de novo. Falando em mamão verde, né? Eu fiz meu curso de graduação em Goiânia e comi muito refogado de mamão verde, né? Com família goiana que eu conheci lá, era uma coisa muito comum. Mas o que vem da minha experiência de família e da minha origem é um doce feito com mamão verde, lá em Cuiabá, né? Que tem um nome muito interessante, chama-se furundu, não sei se você já ouviu falar. É um doce muito... Furundu. Furundu. É um doce feito com mamão verde e rapadura. Então, são coisas assim bem típicas, né, do ribeirinho, né, e provavelmente do Cuiabá no tempo ainda da questão do ouro, né, lá no Brasil colônia ainda. Então, é um doce muito saboroso, é um dos meus doces, assim, regionais da minha cidade, né, é muito saboroso, que eu gosto muito, feito com mamão verde, né. Isso. Uma outra questão que eu queria perguntar, que também remete à minha infância no Mato Grosso, mas já na região de Campo Grande, ali no Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, é um frutinho silvestre que chama-se guavira, que aqui em Goiás, eu acho que chama gariroba. Né? Eu só como guavira quando eu vou a Campo Grande, na época da guavira, mesmo assim, comprado pelos indígenas, os terenas que vendem, né, no mercado. Aí eu pergunto, esse fruto também seria um fruto punk? Ele não é um fruto, assim, muito conhecido, muito consumido, ele é uma moitinha pequena, né? A gente ia muito coletar isso no mato mesmo, né? Pegar assim no campo, no mato, né? É muito comum em Minas Gerais. Queria saber se tem frutos que poderiam estar dentro desta categoria também. Tem muitos frutos que podem estar nessa categoria. A guavira, né, em Mato Grosso, em Minas Gerais é gabiroba. Ela chama gabiroba, né? Isso, é um frutinho amarelinho que dá no arbusto, ele é docinho, né? E dá muito no interior de Minas Gerais, nas fazendas. E ele aonde ele é muito conhecido, ele já faz parte do cardápio e é bastante usado, ele não é mais considerado uma punk, né? Ele é considerado uma planta tradicional, né? Em regiões onde ela não é muito conhecida, ele pode ser considerado uma planta alimentícia não convencional, né? Então, assim, o conceito de planta alimentícia não convencional tem no seu uso frequente, né? Então, se ela não é usada frequentemente, ou ela não é conhecida por aquele povo, daquela região, ela pode ser considerada uma planta alimentícia não convencional, né? Se ela é
É basicamente se ela não é conhecida. Se ela não é conhecida e não tem o uso comum, ela é punk. Por exemplo, essa planta na região Nordeste provavelmente não deve ter. Então, lá na região Nordeste, ela será uma planta alimentícia não convencional para o grupo de pessoas da região Nordeste. Né? Então, algumas coisas que para nós aqui são punk, na região Nordeste é bastante conhecido. Então, depende muito de quem está se falando, da população que está consumindo. Eu consumi muita gabiroba em Minas Gerais, muita. Quando eu era menina também, saía correndo nos campos lá na época de gabiroba para consumir gabiroba, que é a guavira que você conheceu, né, e que você consumiu lá em Mato Grosso. Muito interessante, né? Esses nomes regionais também que a gente também acaba dando, né? Acaba dando. Obrigada. Você falhou um pouco, você disse que ela é muito conhecida em que região, em que lugar? Em Minas Gerais é muito conhecida, gabiroba. Ah, tá, Minas Gerais, tá. Em Goiás, lá eu conheci, mas eu nunca vi. Né? No Goiás também é conhecida como gabiroba. A guariroba é diferente. A guariroba é uma palmeira. Obrigada. Isso, é gabiroba. Em Minas Gerais é gabiroba, né? A gabiroba. Guavira em Mato Grosso, né? Então, assim, ela vai recebendo diferentes nomes, né? Onde ela aparece, né? E realmente essas plantas, eu entendo assim, elas remetem muito à nossa memória afetiva, né? Então, às vezes você vai numa feira aqui em Brasília, não é toda hora que você encontra, mas encontra um fruto ou uma planta que você consumia lá atrás, aí faz com que a gente tenha lembrança, né, da família, dos avós, dos tios, né? Então, assim, a alimentação está muito vinculada à nossa memória e, assim, a memória afetiva faz parte da nossa cultura, né? Então, por isso que a gente não pode deixar que essas plantas se percam, né, ao longo dos anos, com o consumo de cada vez menos alimentos. Então, nós temos hoje que 9 alimentos no mundo inteiro são os mais consumidos. E nenhum desses 9 alimentos é punk. É uma planta originária, por exemplo, do Brasil, ou da China, ou da Ásia. São alimentos aí, né, por exemplo, o trigo, o arroz, né, o feijão, a soja, né, mandioca. Então, dentre esses 9 alimentos, a riqueza nutricional é muito pequena. Então, nós precisamos realmente abrir o leque daquilo que a gente coloca no nosso prato, né? E as punks podem fazer parte disso. É um pouco isso que a gente está trazendo para vocês com esse curso, com esse mini curso. Gente, não havendo mais perguntas ou comentários, né? A gente agradece muitíssimo a todos vocês que estiveram conosco aqui, né? Nós já completamos, né, as 2 horas, né, do curso. A gente agradece muito a presença de todos e nós estamos à disposição, né, ali no PET Agronomia da Universidade de Brasília, para parcerias. Eu entendo que aqui nós estamos com pessoas de Goiás, né, de Mato Grosso do Sul. Então, quiserem fazer contato conosco, né, a gente fica, assim, muito feliz, né, de receber. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail, tá? Para quem quiser fazer contato com a gente. E quiser fazer parceria também, a gente fica à disposição de vocês, tá? Estou colocando o e-mail aqui. Não sei se todos viram que a lista de presença passou, né? A gente pede a todo mundo para assinar. E nós do PET, né, Agronomia, estamos à disposição de todos e vamos continuar, né, trabalhando com as punks. E a gente também, né, quando voltar presencialmente, a gente tem recebido pessoas para estágio lá na fazenda, né, a gente tem trabalhado com outras pessoas, recebido pessoas para conhecerem, né, conhecer a nossa área e fazer estágio conosco. Eu coloquei, chegou para vocês? O e-mail? Agradeço a todos mais uma vez, tá? Agradeço muitíssimo aí ao grupo do PET Agronomia, né? Que esteve conosco aqui agora à tarde, né? A Laura, a Letícia, a Juliane, Vitória, a Letícia Ascenso, que é aluna de mestrado, o Eduardo, que estava presente também no grupo, né? E agradeço ao Manuel, que é o técnico aí dessa sessão de hoje, que estava aí nos apoiando. Agradeço a todos vocês, né? E desejo a todos vocês
uma excelente noite. Para aqueles que puderem ligar as câmeras, né? A gente pede para ligar, que aí o Manuel faz um print aí com todo mundo, tá? Todo mundo que puder ligar as câmeras. Letícia, Vitória, Juliane, né? As meninas que deram palestra, Letícia Ascencio, e quem estiver assistindo também, vamos ligar as câmeras um pouquinho para a gente poder fazer um registro, uma fotografia, vamos? Isso, Mariane, obrigada por estar assistindo a gente aí, Laura, Brenda, obrigada a vocês. Alguns aqui não aparece o nome, Juliane, obrigada. Alguns só aparece matrícula, a gente não tem como identificar, né? Vitória, obrigada. Aí, vamos fazer uns prints, né? Aí você vai mudando de tela, né, Emanuel? Porque como tem mais de 20 pessoas, às vezes fica difícil ficar numa tela só. Aí você faz o print e vai mudando de tela para a gente poder estar registrando todo mundo. Agradeço a presença de todos vocês, o interesse de vocês, porque, né, no sábado, finalzinho de tarde, ainda estarmos aqui juntos, né? Demonstra realmente um grande interesse de aprender. Né? E todos nós estamos aqui para isso, né? Para aprender cada vez mais, uns com os outros e ajudando uns aos outros. Conseguiu, Manuel? Bom, não sei se foi todos, que só aparece uma opção aqui de visualização, galeria aqui. Mas acho que foi. Obrigada, gente. Estamos à disposição de vocês, Obrigada, tá? obrigada, Desejo uma excelente noite. Obrigada, professora Raquel, por prestigiar nosso minicurso. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de aprender tanta coisa maravilhosa. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos vocês pela presença, tá? Uma boa noite de sábado. Boa noite. E um bom evento de Ecopet amanhã para todos também. Um abraço, gente. Tchau. Um abraço. Obrigada, muito Manuel. Obrigada. Obrigada às meninas do PET. Muito obrigada a todas. Tchau. Abraço.